Fundadoras do Espiritismo confessam que ele é falso. Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, de junho de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A história de um fantasma que, através de pancadas nas paredes de madeira e no assoalho de uma velha casa, entrou em contato com as meninas Margarida e Catarina, respectivamente de 12 e 9 anos de idade, é apresentada como o fenômeno que marcou o início oficial do espiritismo moderno. Essa história, tida como verdadeira, tem sido utilizada em livros, revistas e jornais, tanto por escritores espíritas, como por intelectuais de outras confissões religiosas, inclusive por evangélicos, o que é de se lamentar. Pois, na verdade, o que aconteceu na vila de Hydesville, estado de Nova York, Estados Unidos, em 1847, 10 anos antes de Allan Kardec lançar na França o Livro dos Espíritos, envolvendo um fantasma e aquelas duas meninas, não foi o que os espíritas chamaram de o início da comunicação dos seres de além-túmulo com o mundo dos vivos. O que ocorreu, na verdade, naquela velha casa habitada por um casal de crentes metodistas, que tinha como filhas as meninas Margarida e Catarina Fox, não passou inicialmente de uma brincadeira das meninas para impressionar a ingênua e supersticiosa senhora Fox. Mas essa brincadeira resultou em uma sucessão de fenômenos enganosos, em uma história elaborada com astúcia, cuja trajetória e desfecho serviram aos desígnios do pai da mentira, Satanás, João 8:44. Porém, 40 anos depois, toda a verdade foi espontaneamente revelada pelas próprias fundadoras do Espiritismo. Apesar de ter sido um acontecimento de imensa repercussão na época, esse fato é hoje quase totalmente desconhecido do povo brasileiro, inclusive da maioria dos espíritas. Daí a razão de o estarmos divulgando aqui, pois, segundo observou Álvaro Negromonte, há muitos espíritas de boa fé, honestos e retos, que servem à causa do espiritismo com dedicação, convictos de estarem com a verdade. É necessário, portanto, que eles sejam eficientemente evangelizados pela mensagem bíblica e pelo conhecimento dos fatos que passamos a apresentar a seguir. A autenticidade dos documentos e das revelações que fazemos nesta matéria pode ser confirmada em 5 autores fidedignos: Álvaro Negromonte, Pascoal Lacroix, Boaventura, Kloppenburg, Rafael Gasson, Fernando Palmés. Faz-se necessário, portanto, que todos tomem conhecimento do que realmente aconteceu em Hydesville. Como evangélicos, cumpramos nossa obrigação de alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Lucas 1:9. Uma carta explode em Nova York. Após trabalhar como médium durante 40 anos na divulgação do espiritismo, Margarida Fox Kane, uma de suas fundadoras, escreveu e enviou uma carta ao diretor do jornal nova-iorquino New York Herald de ampla circulação. O diretor leu-a e divulgou-a imediatamente. Publicada no dia 25 de maio de 1888, a carta teve entre os milhares de leitores do Herald o efeito de uma bomba nuclear explodindo em pleno centro da cidade de Nova York. Ao comprarem o jornal, os espíritas mal acreditavam no que liam, pois o Deus deste século lhes havia cegado o entendimento, 2 de Coríntios 4:4, e continua na cegueira espiritual. O conteúdo da carta continha as seguintes revelações:
Margarida confessa ter ficado muito triste ao saber, através de uma reportagem lida naquele mesmo jornal, que sua irmã Catarina fora vítima de uma desgraça. A carta não nos revela que desgraça fora essa, mas fica-se sabendo que o caso envolvera os 2 filhos de Catarina, os meninos Purdy e Henry. O espiritismo é uma praga. Em seguida, sem maiores cerimônias, a fundadora do espiritismo confessa: o espiritismo é uma praga. Deus tem aposto sua marca contra ele. Chamo-o de praga, pois é utilizado para encobrir pessoas sem coração. Na sequência de suas revelações, Margarida cita vários nomes de pessoas, inclusive um ex-ministro de Portugal, que vivem sendo constantemente enganados pelos médiuns. Segundo a concepção do espiritismo, médium é aquele ou aquela que serve de intermediário nas comunicações e manifestações entre vivos e mortos. Esses médiuns, afirma a fundadora do espiritismo, atiram loucamente as espetaculares fraudes que inundam Nova York. As pessoas que procuram envolver-se com o espiritismo, continua Margarida, tornam-se loucas e, sob a direção de seus fraudulentos médiuns, são induzidas a se despojar de todos os bens temporais, ao mesmo tempo que do senso comum, que na intenção de Deus deveriam conservar como coisa sagrada. Antes de tecer algumas considerações sobre fanatismo e concluir a carta, Margarida torna a afirmar: seja qual for a forma sob a qual se apresente, o espiritismo tem sido e será sempre uma praga e uma armadilha para os que nele se metem. Homem algum ou mulher alguma de bom juízo pode pensar de outro modo. Imediatamente, milhares de cartas começaram a ser enviadas à redação do jornal New York Herald, suplicando que Margarida desmentisse aquelas declarações. Outras pediam que as 2 irmãs demonstrassem publicamente a falsidade do espiritismo e lançassem por terra o renome de milhares de médiuns que estavam a se enriquecer às custas do povo. 4 meses após toda aquela agitação, Margarida voltou para os Estados Unidos. Ela havia escrito a famosa carta durante o curto período que passara morando na Inglaterra. Logo após sua chegada, um repórter do jornal Herald visitou-a em sua casa na West 4th Street, em Nova York, e depois fez uma reportagem que, mais uma vez, causou agitação entre os espíritas e leitores em geral sob o título Célebre médium declara que os espíritos nunca voltam. O repórter descreveu Margarida como uma pequena e magnética senhora de meia-idade, cujo rosto ostenta sinais de muitos sofrimentos e de larga e universal experiência. A médium contou ao repórter a história de uma vida das mais estranhas e fantásticas que jamais foram narradas. Catarina, uma alcoólatra. Através dessa reportagem, alguns pontos obscuros da carta foram esclarecidos. Ficamos sabendo, por exemplo, que, por razões morais, a Sociedade para a Prevenção de Crueldade às Crianças havia tirado os 2 filhos de Catarina de sua companhia e esta fora detida sob a acusação de negligenciar o cuidado dos seus filhos, Purdy e Henry, devido à bebida e à preguiça. Esta tinha sido a tragédia que abateu sobre minha irmã e os meus sobrinhos, segundo se expressara Margarida na carta. Que belo exemplo dado por essas fundadoras do espiritismo, uma alcoólatra e outra também alcoólatra mentirosa, como veremos a seguir. Ao saber do que ocorrera à sua irmã e aos seus sobrinhos, Margarida, que estava na Inglaterra, fez algo que é a marca registrada do espiritismo. Enganou as autoridades de Nova York, enviando-lhes um telegrama em nome de um tio paterno dos meninos, Eduardo Genk, que estava na Rússia e de nada sabia, onde este assumia a responsabilidade sobre as crianças.
As autoridades acreditaram, devolveram os meninos a Catarina e esta viajou com os filhos para a Inglaterra a fim de entregá-los ao tio Edward, que não era outra pessoa senão a própria Margarida. Eis o belo testemunho de credibilidade e idoneidade dada a essa fundadora do sistema religioso que afirma ser a verdade, a terceira revelação surgida na Terra para corrigir os erros e as comissões de Moisés e Jesus Cristo, conforme afirmou Kardec. Diante desses fatos, muito esclarecedoras são as palavras proféticas do apóstolo Paulo. Porque já o mistério da injustiça opera com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 9. Iniciadas desde crianças no Espiritismo, baseando-se certamente nas declarações que Margarida fizera na famosa carta, o autor da reportagem pergunta: uma vez que a senhora abomina o Espiritismo, como é que, durante tanto tempo, o praticou? Em sua resposta, Margarida revela outros detalhes esclarecedores de toda essa história. Leia, a irmã mais velha de Catarina e Margarida, as havia arrastado para as práticas enganosas do espiritismo após descobrir que as meninas faziam uso de certas habilidades e truques em suas brincadeiras para impressionar a mãe. Ela é minha detestável inimiga, desabafa Margarida, referindo-se à sua irmã. Eu a odeio, meu Deus, eu a envenenaria. Não faria isso. Mas eu a açoitaria com a minha língua. Nossa irmã serviu-se de nós em suas exibições. Ganhamos dinheiro para ela. Estou atrás dela. Sabe o senhor que se pode matar, às vezes, sem usar armas? Os mortos não voltam. Dando continuidade às suas revelações, Margarida declarou ao repórter: sabia então que quase todos os efeitos por nós produzidos eram absolutamente fraudulentos? Ora, tenho explorado o desconhecido na medida em que uma criatura o pode. Tenho ido aos mortos procurando receber deles um pequeno sinal. Nada vem daí. Nada. Estas afirmações estão de acordo com o que a Bíblia, o livro da verdade, declara. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Se os mortos não voltam, quem é então responsável por esses fenômenos do espiritismo, por essas manifestações de espírito de mortos nas sessões espíritas? É Satanás e seus espíritos auxiliares, os demônios. Para enganar a todos, ele faz qualquer coisa, transformando-se até mesmo em espírito de luz. 2 Coríntios 11 e 17. Finalizando a entrevista, Margarida surpreende o repórter, demonstrando como o fantasma batedor havia entrado em contato com ela e sua irmã e como elas, há 40 anos, enganavam a todos. Subitamente, uma pancada seca ecoa sobre o assoalho próximo ao lugar onde o repórter se encontrava. Outra pancada faz-se ouvir debaixo da cadeira onde ele estava sentado e outra debaixo da mesa. Várias pancadas começam a ser ouvidas debaixo do piano e próximo à porta da sala. É tudo um truque? Pergunta o jornalista. Inteiramente, responde Margarida. Não é fácil enganar? Diante de certas perguntas do repórter, ela responde: sim, atinou com a coisa. É como diz, a maneira como as juntas do pé são empregadas sem levantá-lo do chão. A capacidade de fazer isso só pode ser adquirida pela prática iniciada quando ainda muito jovem. Catarina também faz suas revelações. 16 dias após a publicação dessa retumbante reportagem, o jornal New York Herald publicou outra sob o título: A mais jovem das pioneiras dentre as médiuns vai desmascarar.
Lendo-se este documento jornalístico, fica-se sabendo que os espíritas aflitos diante das declarações de Margarida haviam-lhe oferecido uma vultuosa quantidade em dinheiro para que ela negasse o que dissera e se calasse. Mas ela, indignada, não aceitara o dinheiro nem se calara. Em resumo, as declarações de Catarina ao repórter que a entrevistou foram as seguintes: não me importo com o espiritismo, no que me concerne, acabei com isso. E direi, considero-o uma das maiores pragas que o mundo jamais conheceu. Não hesitaria um momento em desmascará-lo. O espiritismo é fraude do princípio ao fim e é a maior impostura do século. E quanto às manifestações de Hydesville em 1848 e aos casos encontrados na adega e o mais? Pergunta o repórter. Tudo fraude, sem exceção, afirma Catarina. O golpe de morte no espiritismo. Finalmente, no dia 21 de outubro de 1888, Margarida cumpriu o que vinha prometendo já há algum tempo. Demonstrou na Academia de Música de Nova York, diante de milhares de pessoas, entre elas centenas de homens e mulheres declaradamente espíritas, que as batidas e toda aquela história que marcou o início do espiritismo não tinham sido produzidas por nenhum fantasma, e sim por elas, as irmãs Margarida e Catarina Fox. Eis a notícia que o jornal World de New York publicou no dia seguinte à demonstração de Margarida. Um simples tamborete ou mesinha de madeira, descansando sobre 4 pés curtos e tendo as propriedades de uma caixa de ressonância, foi colocada diante dela. Tirando o calçado, colocou o pé direito sobre esta mesinha. Os assistentes pareciam conter a respiração, e esse grande silêncio foi recompensado por uma quantidade de estalidos breves e sonoros, os tais sons misteriosos que por mais de 40 anos têm assustado e desorientado centenas de milhares de pessoas em nosso país e na Europa. Uma comissão, composta de 3 médicos convocados entre os assistentes, subiu então ao palco e, examinando o pé durante o som das pancadinhas, concordou sem hesitar que os sons eram produzidos pela ação da primeira junta do dedo grande do pé. Jornal World, New York, 20 de outubro de 1889. No livro que estamos escrevendo sobre o Espiritismo e Umbanda, que brevemente será lançado pela CPAD, divulgaremos, entre centenas de outras informações importantes e esclarecedoras, uma série de documentos reveladores da verdadeira origem e natureza desses cultos. Todo esse material poderá ser utilizado sem que com isso a mensagem bíblica seja secundada e, é óbvio, na evangelização de seus adeptos. O triste fim das irmãs Fox. Em junho de 1892, morreu Margarida Fox, viúva, solitária, moralmente degradada e afundada no vício do álcool. Após haver declarado e provado a falsidade do espiritismo, ela não procurou aquele que a poderia ter libertado totalmente dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Margarida confessara suas transgressões, não a Jesus Cristo, mas aos seres humanos. Após confessá-las, ela não as abandonou, como aconselha o livro de Provérbios 28 e 13, quando então alcançaria misericórdia. Margarida partiu para a eternidade, trilhando caminhos sombrios. Sua irmã Catarina morreu nas mesmas condições deploráveis, moralmente degradada e vítima do álcool. Dias antes de sua morte, o jornal Washington Daily Star, de 7 de março de 1893, descreveu-a como uma verdadeira ruína mental e física. Essa mulher vive de caridade pública e só tem apetite para os licores intoxicantes. Esse lábio que hoje só articulam banalidades, promulgaram outrora a doutrina de uma religião nova que conta ainda seus aderentes e seus admiradores por dezenas de milhares.
Fiel é a Bíblia ao afirmar que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Quanto a Aleia, a terceira das irmãs do Espiritismo, seu fim não foi um dos mais honrosos. O escritor italiano Antonelli, no livro Storia dello Spiritismo, afirma que Leia, alegando estar cumprindo ordem de um espírito de luz, abandonou o marido e foi viver com outro homem. Que anjo de luz é esse que leva os seres humanos a praticarem as obras das trevas? Essa é a história das fundadoras do espiritismo moderno. Os líderes e doutrinadores dessas práticas condenadas por Deus evitam fazer comentários sobre essa história, pois ela fala mais alto do que qualquer outro argumento que possamos utilizar para provar que o espiritismo foi inspirado pelo pai da mentira. João 8:44. Lamentavelmente, o Brasil é o país que possui o maior número de espíritas e praticantes de cultos de origem africana em todo o mundo. Portanto, sobre os ombros da comunidade evangélica brasileira pesa a responsabilidade de evangelizar eficientemente os milhões de pessoas que vivem aprisionadas por essas práticas enganosas. Cumpramos o grande mandamento de Jesus, segundo Marcos 16:15. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.